Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Foguete Sebet tem lançamento previsto para hoje em Alcântara. Brandão nega acusações e questiona a investigação do caso Tech Office. Moraes e Dino defendem nova discussão sobre diploma para jornalistas. Eleições 2026. Definido o tempo dos candidatos ao governo do estado. Maranhão na propaganda eleitoral e também no rádio e na TV. Tem também a agenda dos candidatos nesta quarta-feira. Ainda política com Felipe Clã, em vez de ministro controlar a imprensa e os blogueiros, que tal o Congresso Nacional aprovar concurso para o STF com mandato de 7 anos? No esporte maranhense, Juan Miranda é convocado para a seleção brasileira. São Luís receberá a corrida Girl Power em agosto. FMF divulga data e local da final do Campeonato Maranhense Feminino Sub-20. No comentário musical com Gilberto Mineiro, a pegada pesada e visceral da banda cearense Mafalda Morfina. E no Rádio Opinião, o impacto das habilidades sociais, emocionais e comportamentais na satisfação com a saúde. A gente vai conversar com a graduanda em Psicologia da UFMA, Dandara Mariana Costa de Lemos. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que estão aí na sintonia agora no Jornal Rádio Universidade. Nesta quarta-feira, Mayra Nogueira, dia 19 de agosto de 2026. Hoje, Mayra, Dia Mundial Humanitário da Integração Jurídica Latino-Americana e da Fotografia. É Dia Nacional do Orgulho Lésbico. Do Historiador. Dia do Artista de Teatro. Do Ciclista. Da Aviação Agrícola e de Luta da População em Situação de Rua. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Lembrando para você que estamos em www.universidadefm.ufma.br, também diretamente no YouTube, Universidade FM 106, onde você pode fazer o download gratuito do nosso aplicativo oficial. Mayra Nogueira, vamos começando aqui com os destaques dos impressos, começando com o jornal O Imparcial. Na tela da nossa live, no YouTube, você confere jogo político, reservas, impasse político, deixa quase metade do TCE, o Tribunal de Contas do Estado, sem conselheiros titulares. Defesa, Carlos Brandão aciona STF e pede anulação de ações de Dino. E ataque, controle do poder ativa velhas armas contra aliados. É isso aqui, a manchete de hoje do jornal O Imparcial, em 3 tempos, Mayra Nogueira. E o que mais? Corrida para a Câmara Federal encolhe 19,6% e registra menor número de candidatos em 2026. Total de postulantes recua quase 20% em relação a 2022. Mudanças na legislação eleitoral e federações secaram a lista dos partidos. E TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, aprova pedido de envio de Força Federal. Em sessão administrativa realizada pela Corte do Tribunal Regional Eleitoral, aprovou por unanimidade o pedido de requisição de Força Federal a 45 municípios maranhenses. O pedido foi apresentado pelo corregedor eleitoral para o primeiro turno das eleições 2026, o desembargador Sebastião Bonfim, que é relator do processo. Mayra, vamos aqui aos destaques do Jornal Pequeno agora, né, que tem como manchete
neste dia 19 de agosto, quarta-feira. Jurista questiona a atuação do STF e vê disputa política por trás do afastamento de Daniel Brandão do TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. O sobrinho do governador Carlos Brandão, o Daniel, foi afastado por 180 dias no âmbito de uma investigação relacionada ao assassinato de João Bosco Pereira, ocorrido em São Luís em 2022. E ainda, Mayra... Prêmio Sebrae Mulher de Negócios transforma empreendedoras maranhenses em obras de arte. Ex-ministro do STF diz que corte vem errando a mão, entre aspas, e questiona a investigação sobre jornalista. Denúncias de monitores sobre transporte escolar levam vereadores a cobrar Prefeitura de São Luís. Malu Gaspar aponta impacto político de decisão de Flávio Dino e levanta discussão sobre suspeição no STF. A jornalista Malu Gaspar, durante comentário na Globo News, chamou a atenção para os efeitos políticos da decisão do ministro Flávio Dino, que determinou o afastamento de Daniel Itapari Brandão da presidência do TCE. Com a medida, o vice-presidente da Corte, Marcelo Tavares, assumiu o comando do tribunal, conforme prevê o regimento. Esses são os destaques. Ainda tem Maranhão, tem aqui. Maranhão cria 4.948 empregos formais e chega a 646,6 mil trabalhadores em junho. E STF proíbe IPTU maior apenas pelo tamanho do imóvel. Isso aqui é uma coisa importante, viu? É isso aí, IPTU menor por conta... aliás, não vai ser levado em consideração o tamanho do imóvel, né, para que essa taxa suba. Vamos ver as consequências. 7h22. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quarta-feira. Mayra Nogueira, vamos para o break. Em seguida, a gente vem com o trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Dirigindo sempre com cuidado, Mayra Nogueira. E a gente tem aqui Borges Júnior para trazer as informações do trânsito nesta quarta-feira. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Borges, tem que... eu peço aqui... Muito bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia. Bom dia. Jornal Rádio Universidade, nesta quarta-feira, temos informações referentes à Avenida Santos Dumont, imediações ali do INCRA, no acesso a Casemiro Júnior, no Anil, trânsito às vezes formando retenção, lentidão também, por conta aí da quantidade de veículos nesse horário, acessando a Santos Dumont para a Avenida Casimiro Júnior, e também naquele trecho onde tem um posto de saúde, há também um conjunto semafórico, então toda essa situação acaba aí provocando essa retenção, deixando o trânsito mais lento neste período da manhã ali na Avenida Santos Dumont,
no acesso a Casemiro Júnior, no Anil. Já no sentido contrário, quem está saindo da Casemiro Júnior e pegando a Santos Dumont, se deslocando no sentido Santos Dumont, comparando aí os dois sentidos desse trecho da via, a movimentação ela é menor, o trânsito flui melhor, comparando aí os dois sentidos. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. É isso aí, Borges. Obrigado pelas informações do trânsito. Se você quiser participar também, está aqui o nosso WhatsApp, 992 17 26 47. Mande sua informação também lá pelo chat do YouTube, tá? Quem está por lá é Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, sempre com a gente, né? E um abraço para o pessoal do bairro Turu. Mayra Nogueira, vamos agora às notícias. Antes disso, o Marivando Louzeiro está nos acompanhando, também o Renato Gomes com a Luzia em Passo Lumiar, Rosângela Moreira na Coab, Rosenilde Santos. E a você que acompanha a gente também. Ótimo dia. Ótimo dia. Da cidade. Vamos lá, Borges. Hoje tem previsão, né, de lançamento do foguete Sabet, sul-coreano, né? Lançamento hoje em Alcântara. É hoje. Exatamente, Adalberto. O centro de lançamento de Alcântara, aqui no Maranhão, deve receber hoje mais uma missão espacial. A empresa sul-coreana InnoSpace prevê lançar às 3h45 da tarde desta quarta-feira, o foguete suborbital, o CEBIT. O veículo ele não tem como objetivo colocar satélites em órbita, ele foi desenvolvido para levar experimentos e equipamentos a altitudes de até 100 quilômetros, isso em testes científicos e tecnológicos. A preparação ela incluiu o ensaio geral realizado no dia 14 de agosto. Antes disso, no dia 3, na Coreia do Sul, o motor híbrido passou por um teste de qualificação. O tempo de duração desse teste foi de 83 segundos. O lançamento ele vai ser o primeiro da InnoSpace desde a explosão do Raptinano em dezembro do ano passado, dezembro de 2025. A operação em Alcântara ela é feita em parceria com a ALADA, que é a empresa de projetos aeroespaciais do Brasil, S.A., tem participação da Força Aérea Brasileira e da Agência Espacial Brasileira. A empresa ela também pretende tentar novamente, Adalberto, Mayra, o lançamento do Raptinano. Esse lançamento seria em novembro deste ano, novembro de 2026. A missão ela deve levar ao espaço o satélite de teste InnoSat. E em relação à previsão de lançamento do dia de hoje, esse foguete o lançamento dele pode ser adiado até o dia 28 de agosto, isso porque há alguns critérios para que esse lançamento de fato aconteça. Tem o caso, as condições meteorológicas, técnicas e também operacionais não sejam adequadas. Esse lançamento pode ser abortado do dia de hoje, mas, repito, a empresa sul-coreana InnoSpace prevê lançar às 3h45 da tarde desta quarta-feira, tarde de hoje, o foguete suborbital CEBIT, lançamento a partir do centro de lançamento de Alcântara. Adalberto, Mayra. É isso aí, todos os olhos voltados para esse lançamento, portanto, hoje, né? Muito bom, muito bom. Mudando de assunto, não é isso, Mayra? Vamos mudando o assunto agora, falando sobre política, Borges. Brandão nega acusações e questiona a investigação do caso Tech Office. O governador Carlos Brandão, ele negou ter recebido dinheiro ilícito ou ter encontrado o Gibson Coutrinho no Palácio dos Leões. Segundo ele, as acusações não têm provas e Gibson, ele condenado pelo assassinato do empresário João Bosco Sobrinho, ele disse à Polícia Federal que teria feito entregas de valores às pessoas ligadas ao governador. Brandão também contestou o relato sobre a vaga 6 do Palácio, afirmando que o local ele é ocupado por um gerador há cerca de 6 anos. O governador ainda destacou que Gibson teria apresentado versões diferentes durante a investigação e afirmou estar disposto a prestar esclarecimentos. A defesa de Brandão recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar suspender as diligências e questiona a permanência do caso no STF.
Os advogados defendem que a investigação ela deveria tramitar no Superior Tribunal de Justiça. A apuração ela tem como origem o homicídio de João Bosco Sobrinho em 2022, crime acontecido no edifício Tech Office aqui em São Luís. As suspeitas ainda estão sendo investigadas e os citados negam qualquer envolvimento em irregularidades. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges, acompanhando, claro, esse noticiário. Olha, Mayra, em seguida tem Felipe Clã. Antes, um break rápido. O cinema só acontece quando histórias encontram pessoas. E o Guarnicê é esse lugar de encontro. Festival Guarnicê de Cinema, de 20 a 26 de agosto, com exibições gratuitas no Cinépolis do São Luís Shopping, Cinema Sesc Deodoro e pelo aplicativo Cine Guarnicê. Acompanhe a programação no site guarnicê.ufma.br e em nossas redes sociais. Festival Guarnicê de Cinema, encontro com narrativas humanas. Realização Ministério da Cultura, Universidade Federal do Maranhão. Patrocínio Banco do Nordeste, Brain IT e Itaú. Política. Estamos agora no horário de política. Estamos com Felipe Clã aqui no Jornal Rádio Universidade. Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe Clã. Bom dia, Adalberto, Mayra. Olha que beleza, o grande Borges hoje dando sua presença, né? É muito bom ver o Borges aqui na tela. E lembrando que os ouvintes, eu e os ouvintes dessa Rádio Verdade, Rádio Universidade, ficamos muito satisfeitos em saber que Borges está presente visualmente, meu caro Adalberto e Mayra. Muito bom mesmo. É verdade, verdade. O pessoal só conhece a voz, né? A voz aqui, ela vai longe, né? A voz vai longe no rádio, né? E hoje, claro, contando com as tecnologias, a evolução da comunicação, temos a imagem, né? O rádio, ele não é hoje só voz, ele é imagem também. E, enfim, muito bacana mesmo nessa participação hoje, a partir de hoje, através de vídeo também aqui com Borges. E com certeza mais audiência para o jornal. Claro, com certeza. Até porque a nossa audiência já aumentou bastante, né? Com a chegada aqui de Felipe Clã, porque no vídeo era só eu e tu, Mayra Nogueira, né? Aí Felipe chega, depois Borges, e vão chegando, né? Vai só aumentando, e a coisa boa é justamente essa, né? Aqui só enche, né? E tem espaço, né? Antigamente falava, né? Você usa Rexona, sempre cabe mais um, né? Olha, o Rexona, isso aqui denuncia a gente, a nossa idade. Mas vamos mudar de assunto, vamos embora para o que é importante de verdade mesmo, que é o acompanhamento da política aqui em nosso estado. Felipe Clã, vamos começando, por favor, falando justamente sobre o que é o assunto que se fala o tempo todo, né? De uns dias para cá. Aliás, já tem um tempo, né? Enfim, vamos lá. Ministro, em vez de ministro controlar a imprensa, né, e também blogueiros, que tal o Congresso Nacional aprovar concurso para ministro do STF com mandato de 7 anos? Olha, essa é difícil. Mas vamos lá. Então, é cada um a cada dia, não é verdade? Olha, está cansativo já isso, né? Já está cansativo. Essa coisa de ter usado o carro oficial, isso já passou. Vai lá e diz, olha, foi um lapso, ou então não teve o lapso, está aqui a prova. Né? Mas ficar querendo botar fumaça, fazer neblina, e agora resolveu definitivamente partir para cima da imprensa, para constranger a imprensa. Eu estou falando do ministro Flávio Dino e do ministro Alexandre Moraes, que vieram com aquela famigerada, né, questão de terem tirado o direito dos jornalistas, né, estar respaldado por meio de um diploma, de uma universidade, né? Eu não me lembro se o Alexandre é professor. O Flávio eu sei que é professor da UFMA, né? Ele não estava lá, nenhum dos dois, na época da votação, e vi até um comentário meio que
pernóstico, com todo respeito ao ministro Alexandre, em relação à ministra Carmen Lúcia, né, dando a entender que ela estava lá e tirou o direito do diploma. A questão é que estão querendo constranger a imprensa, a verdade é essa, né, dizendo que sem diploma vai ter mais ou menos uns 200 blogueiros, né, do PCC. Que é isso? Pelo amor de Deus, tenha um discernimento, como dizia os velhos da nossa época, tenha postura, menino, sente direito, entendeu? Fale o que é. Mas a questão é que eu fiz essa brincadeira. Bom, se querem mexer com a imprensa, sem problema nenhum, né? Vão entender a força da imprensa. Talvez a imprensa seja mais poderosa do que esses 3 poderes que não servem para nada para esse país, lamentavelmente. Mas por que não agora instituir um concurso público, porque nacionalmente a gente possa escolher quem é um ministro? A gente escolhe o presidente, o deputado, o senador, por que não o ministro do Supremo? Ah, não pode. Não pode por quê? Ele faz concurso público? Não, ele é o QI, é quem indica, ou seja, a colegagem do presidente da República da época. Não fomos nenhum de nós que colocamos esses ministros aí para estar dizendo que a imprensa ou a ferramenta blog pode ser usada. A justiça também pode ser usada para coisas ilícitas, quantos e quantos juízes nós já vimos. Agora, uma coisa é verdade, nós temos que acabar com essa coisa do mandato ad eterno, 75 anos de idade. Isso é uma piada. Nenhum tipo de trabalho nesse país tem essa estabilidade. Então está na hora de botar, vamos dizer, de 7 a 10 anos, um ministro desse, para que possa entrar novas cabeças, para que eles não se acostumem na cadeira, para que eles não utilizem de forma particular, né, esta toga. Mas fica aí a minha indignação, literalmente. Olha, ontem o que tinha de grupos, né, eu participo de grupos de jornalistas em São Paulo, Rio, Brasília, a velha guarda principalmente, era um negócio assim absurdo, né? Absurdo. A indignação desses profissionais que levam a verdade para a população. Eles não gostam da imprensa, a verdade é essa. Eles não gostam porque nós trabalhamos todo santo dia pela população, não por eles, meu caro Adalberto. Felipe, outro ponto em questão está sendo bastante problematizado também é a da confissão do depoimento, enfim, acho que é depoimento o termo correto, né? Do que está sendo utilizado, claro, né, como embasamento para tudo isso, justamente de um assassino, confesso, condenado, né? Tudo está no declaratório dele, né? Então a gente não está por dentro do que é essa investigação, enfim, como isso está acontecendo, se tem outras coisas aliadas a isso para o avanço dessas questões, né? Mas assim, basta só a pessoa falar e está tudo resolvido, digamos assim, né? Para determinar coisas no nível da justiça? É isso? Não sei. Daqui um pouco vai ficar do nível da justiça, vai chegar nas famílias, né? Uma pessoa vai chegar lá e vai dizer que o fulano, que o Adalberto não é um homem sério, um homem digno, entendeu? E o Adalberto vai ser condenado por isto. A questão é que este rapaz matou 2 pessoas, ele não matou uma pessoa só, ele matou 2 pessoas, nós temos que lembrar isso. Ele foi condenado na instância correta, e de repente vieram dizer que ele deu depoimentos, né? De repente veio dizer que ele estava sendo assassinado no presídio. Ou seja, quer dizer que todo mundo que tiver suspeita de estar sendo assassinado por facção, ou por gente do governo, ou pela própria polícia penal, né? Tem que ser transferido para presídios federais ou presídios ligados ao Supremo Tribunal Federal.
Olha, isso está virando um absurdo. Nós estamos quebrando todas as hierarquias, entendeu? Não é derrubar uma cerca de madeira, é derrubar uma muralha que se chama Constituição. Não há mais como. Quer dizer, o cara diz, olha, eu frequentava o palácio, né? Tão fácil de comprovar isso. O palácio é altamente vigiado, nós sabemos disso quando a gente vai. Eu trabalhei anos no palácio. A minha entrada e minha saída era vigiada o tempo todo, entendeu? Então, assim, parem com isso está fazendo um mal imenso para a população está assistindo isso, e as pessoas que eu encontro na rua, todas me dizem a mesma coisa, sabe? Precisa-se ter vergonha na cara, precisa-se ter discernimento. Agora, uma coisa eu queria saber, se a Procuradoria-Geral da República autorizou o vazamento dessas informações, se esse depoimento desse Gibson foi autorizado e foi acompanhado pela Procuradoria-Geral da República. Se não, definitivamente eu vou entender que o Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, virou uma delegacia de polícia de qualquer bairro do Brasil, meu caro Adalberto. Felipe, dentro desse espectro também tem o ministro Fachin, né, tentando recuperar essa credibilidade do STF através aí de cartilha, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa, sabe qual é a pergunta que roda aqui entre os advogados e coisa? Que botaram agora definitivamente a corda no pescoço do Fachin, porque todo mundo disse que o Fachin entrou com aquela áurea de que iria limpar o nome do Supremo Tribunal Federal através dos penduricalhos e outras questões, e nós não estamos vendo isso. O que a gente está vendo é pedindo relatório, né? Até agora eu não vi ninguém julgado. Eu gostaria muito que eles pedissem também tudo do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do TSE, e botasse explicitamente para a população entender onde é que está sendo usado o seu dinheiro. Mas a questão é que os advogados do Brandão entraram mostrando esse impedimento, mostrando o equívoco absurdo que qualquer leigo pode entender que o Supremo Tribunal Federal não deveria estar julgando esse, vamos dizer, capcioso processo contra o governador e seus aliados. Volto a repetir, sem medo de errar, é um processo eleitoral como todos que eu assisti em todas as eleições nos últimos 40 anos. Né? Aqui já se matou gente para se ganhar a eleição, e se descobriu que a pessoa estava viva em outro estado, e quando foram anunciar no último programa eleitoral, né, que derrubaram a luz do Maranhão, meu caro Adalberto. Olha só, dentro dessas questões todas, né, veio aí a crítica de um ex-ministro, o Marco Aurélio Mello, né? Mas ele é sempre crítico a tudo, né? Ele é aquela figura do contra sempre, né? Mas é até normal isso, né? Mas ele já não faz mais parte, né? Mas, enfim, ele está lá e também teceu a sua crítica ao Supremo Tribunal Federal, né? Se isso vai incomodar os atuais ou não, essa é a questão também, né? Olha, devem estar dizendo assim, tá velho, tá senil, né? Já está... É a velha desculpa que eles encontram. O Marco Aurélio sempre foi um homem muito severo, né, em cortar a própria carne, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Né? Ninguém partia dentro do Supremo, nenhum membro queria partir para... debates com ele, né, confrontos, mas ele tinha uma grande vantagem. Quando ele entrava para apaziguar
né? Ele era muito escutado pela sua capacidade, pelo seu volume de conhecimento jurídico. A questão é que ele chamou a atenção exatamente do que o Brasil todo está se perguntando. Os processos do Brandão e outros são de alçada do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem que ser uma delegacia de apuração, né? A Procuradoria-Geral obrigatoriamente não tem que ser consultado, né? O ministro não tem que ser responsabilizado se não escutar ou se não entender o que a Procuradoria-Geral da República colocou lá no seu parecer, porque tem uma coisa, quando o juiz erra, entendeu? Ele precisa depois ser julgado. Mas quem é o presidente do CNJ? Exatamente o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa Constituição de 88 teve erros gravíssimos, principalmente, meu caro Adalberto, na questão da justiça. Nos outros poderes, nem tanto, mas na questão da justiça, ela é intocável com essa Constituição que nós temos. Hora de uma grande mudança no Senado para nós podermos ter uma justiça em que todos possam se sentir, ao menos, julgados de forma correta. Meu caro Adalberto, Mayra e Borges, e ouvintes da nossa Rádio Universidade. É isso aí. Teve participação aqui pelo WhatsApp, o 992-17-2647, você pode mandar mensagem também. Foi a do Josimar, né? Josimar afirmando aqui, né? Mandando seu comentário. A imprensa também não deixa a desejar em relação a servir o país, né? Ele falou aqui em relação ao comentário, Felipe, sobre os três poderes, né? Obrigado pela participação, Josimar, né? Mas, assim, todos os poderes, né, inclusive a imprensa, né, que é considerada aí o quarto poder, né, não sei se ainda é o quarto poder, mas precisa ter a sua função também, né, junto com os poderes realmente, de fato, constituídos, né, e cada um fazendo a sua parte. A crítica, ela é de natureza, né, é da natureza, deve vir de maneira totalmente normal, né? Criticar é normal, aceitar a crítica também, procurar melhorar. Isso vai para tudo, né? O Supremo, o Judiciário, enfim, Executivo, Legislativo e a imprensa também, tá? O que se faz aqui é o normal. A gente, como imprensa, procura ver os vários lados e trazer aqui as pontas, né, que estão soltas também para o debate, para que a gente tenha um todo, uma visão de todo, né? Mas lembrando, né? Cada um tem uma visão, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Não é isso, meu querido Felipe Clã? Só lembrando uma coisa que é muito importante para que os nossos ouvintes entendam que esse jornal não é um jornal investigativo. Nós não fazemos investigação. Nós damos a notícia e nós fazemos a análise dos fatos que estão aí registrados, inclusive nos sites oficiais dos três poderes. Não é verdade? É claro que a imprensa erra. Se todo mundo erra, se nós como pessoa erramos, é claro que a imprensa erra. Agora, querer utilizar a imprensa para dizer que a imprensa pode ser utilizada por bandido, olha, é perigoso, viu? Mas vamos ver qual vai ser a reação dos nossos amigos da comunicação nacional. Por enquanto está ficando esquisito. E um detalhe, estão querendo botar a imprensa um contra os outros. Esse filme nós já assistimos. Façam não. Nós somos muito mais inteligentes do que vocês nesse sentido. Nós sabemos nos proteger. Atacar talvez não, mas a imprensa sabe se proteger destes senhores que querem mandar até no diploma dos jornalistas e de radialistas, de pessoas que atuam na verdade da comunicação e da notícia. Meu caro Adalberto. Felipe Clã, muito obrigado aqui pela presença. A gente espera você amanhã, claro, com mais comentário de política aqui no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia! Bom dia, Adalberto.
Mara Nogueira, vamos para o break. Tem dica saudável e em seguida Borges Júnior com notícia. Vamos nessa. Estamos já de volta. Dica saudável. Os alimentos cozidos podem fazer parte de uma alimentação equilibrada, sendo uma forma prática de preparar diferentes ingredientes. Legumes, verduras, carnes, ovos e outros alimentos podem ser preparados dessa maneira, facilitando a digestão e o consumo no dia a dia. Além de serem mais saudáveis e nutritivos, eliminam bactérias e toxinas perigosas. Confira agora alguns benefícios dos alimentos cozidos. Primeiramente, o cozimento pode deixar alguns alimentos mais macios e fáceis de digerir. Também é uma forma de preparo que pode dispensar o uso de grandes quantidades de óleo e gordura. Por fim, variar os métodos de preparo e incluir alimentos cozidos nas refeições contribui para uma alimentação mais diversificada e equilibrada. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. 7h52. Continuando aqui com o Jornal Rádio Universidade, trazendo notícia de volta. Borges, vamos continuar o noticiário, tá? Vamos falar agora sobre... a gente já falou sobre Moraes e Dino, vamos falar sobre eleições, é isso? Moraes e Dino defendem nova discussão sobre diploma para jornalistas. Exatamente, Adalberto. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo Tribunal Federal, disse que a liberdade de imprensa precisa vir acompanhada de responsabilidade, isso nessa terça-feira, no dia de ontem, e, segundo ele, esse direito não pode ser usado para praticar crimes ou espalhar informações falsas. Durante uma sessão da primeira turma do Supremo, Moraes concordou com o ministro Flávio Dino sobre a responsabilidade dos veículos de comunicação por erros que causem prejuízos a terceiros. Como exemplo, Moraes citou o caso da Escola Base nos anos 1990, exemplo dos danos que uma informação errada pode provocar. O ministro ele também sugeriu que o STF volte a analisar a decisão de 2009, decisão que acabou com a exigência de diploma de jornalismo para o exercício da profissão. Ele defendeu uma possível diferenciação entre jornalistas e pessoas que usam redes sociais ou blogs para atacar terceiros. Uma eventual mudança, segundo Moraes, poderia ter regras de transição para quem já trabalha na área sem formação específica. Ele ainda alertou para o uso de redes de desinformação por organizações criminosas e destacou que uma imprensa profissional é importante para a democracia. Adalberto, Mayra. Faltando 6 minutos para as 8, Borges, aqui no Jornal Rádio Universidade. Você que está sintonizando, continue aqui com a gente até às 8h45. E, Borges, a gente vai mudando aqui o assunto, falando agora do DENIT, que está realizando intervenções na ponte do Estreito dos Mosquitos. O tráfego na ponte do Estreito dos Mosquitos, na BR-135, vai ter alterações neste e no próximo fim de semana, Mayra.
DENIT vai instalar novas juntas de dilatação na estrutura. Durante o serviço, vai ser adotado o sistema de pare e siga. A operação ela ocorre no sábado, dia 22, das 7 da manhã às 9 da noite, e no domingo, dia 23, das 7 da manhã ao meio-dia. A mesma intervenção ela vai ser realizada no sábado, dia 29, das 7 da manhã às 9 da noite, e no domingo, dia 30, das 7 da manhã ao meio-dia. O DENIT alerta que pode haver retenção e aumento no tempo de viagem, e a recomendação é reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes no local. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges, é isso aí, né? Continuar nesse pare e siga aí, esse processo, né? No trânsito, ali nessa área, né? A gente é uma ilha, né? A gente só tem essa opção de entrada e saída, né? A não ser aqui nesse sentido aqui, que vai para, que usa, né? As embarcações, fora isso, é por lá, viu? Então, extremamente necessário uma definição de uma vez por todas, né, dessa entrada e saída de São Luís aqui, melhorias para que as pessoas que estejam por lá não passem por essa situação, né? Olha, isso aí é tão velho, é tão antigo, parece que não tem fim mesmo. 7h56, só mandar um alô aqui, Borges, antes da gente voltar para falar sobre eleições 2026, Mayra Nogueira. Quem mandou comentário aqui no YouTube foi a Rosenilde Santos, tá? Chegou atrasada aqui, mas chegou. É isso aí, Rosenilde. Venha com a gente sempre, por favor. 7h56. Borges, agora sim, retomando eleições 2026, definido aí o tempo dos candidatos ao governo do estado do Maranhão na propaganda eleitoral, no rádio e na TV. E como é que ficou, Borges? Adalberto, a partir da definição feita pela Justiça Eleitoral, a coligação de Orleans Brandão, do MDB, vai ter 4 minutos e 1 segundo em cada bloco. Felipe Camarão, do PT, vai ter 3 minutos e 28 segundos. E Eduardo Braz, do PSD, ficou com 1 minuto e 30 segundos. Os três juntos concentram a maior parte do tempo destinado à propaganda dos candidatos a governador. Os outros candidatos, o Roberto Rocha, do PRTB, o André Luiz, do Missão, Saulo Arcângeli, do PSTU, Dimas Casimiro, do PSO, e o Reginaldo Lima, do PCB, vão ter participação nas inserções e nas demais modalidades previstas pela legislação. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, lembramos, ela começa no dia 28 de agosto e segue até o dia 1º de outubro, e a distribuição desse tempo considera, entre outros critérios, considerou aí a representação dos partidos e federações na Câmara dos Deputados. Adalberto, Mayra. Vamos lá, Mayra Nogueira. Borges, ainda sobre eleições 2026, vamos falar agora da agenda dos candidatos para hoje, quarta-feira. Mayra, Felipe Camarão, do PT, pela manhã agora tem carreata em Paulinho Neves e Tutóia, tarde e noite percorre os municípios de Água Doce do Maranhão, Araioses, Matarroma e Chapadinha. O Reginaldo Lima, do PCB, pela manhã, deslocamento para Itapecuru-Mirim, onde à tarde tem reunião e à noite concede entrevista a podcast na própria cidade, Itapecuru-Mirim. O Eduardo Braz, do PSD, pela manhã, viaja para os municípios de Palmeirândia e Bequimão, à tarde para o município de Alcântara. O Saulo Arcângeli, do PSTU, pela manhã tem gravação de conteúdo para as redes sociais, à tarde reunião com coordenação de campanha com apoiadores de São José de Ribamar e também a área Itaquibacanga. O André Luiz, do Missão, à tarde ele concede entrevista, podcast, tarde e noite também participa de podcast. O Orleans Brandão, do MDB, pela manhã grava programa eleitoral, à tarde é sabatinado em programas de TV, depois participa de caminhada em Imperatriz. As assessorias de comunicação dos candidatos Roberto Rocha, do PRTB, e Dimas Casimiro, do PCO, não enviaram as agendas de atividades de campanha desta quarta-feira. Adalberto, Mayra.
Muito obrigado, Borges, pelas informações. Borges que retorna daqui a pouquinho com mais detalhes e o noticiário, tá? Olha, vamos para o Rádio Ciência, Mara Nogueira. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade. Inteligência artificial acelera a leitura de exames do aparelho digestivo. Você sabe como as IAs leem imagens? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Pesquisa da UFMA testa inteligência artificial para acelerar leitura de exames do aparelho digestivo. Um único exame de endoscopia por cápsula pode gerar dezenas de milhares de imagens, que o médico precisa revisar uma a uma. É um trabalho demorado e sujeito à fadiga, ainda mais num país onde faltam especialistas, sobretudo no Nordeste. Foi pensando nisso que uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão testou programas de inteligência artificial capazes de reconhecer sozinhos em que parte do corpo cada imagem foi feita: estômago, intestino delgado ou cólon. O estudo foi desenvolvido pela acadêmica de Ciência da Computação Ana Luísa Ribeiro Câmara, no Núcleo de Computação Aplicada da UFMA. Hoje, quando um paciente faz o exame com a cápsula endoscópica, ele gera um vídeo de muitas imagens que é preciso ser analisada manualmente por um profissional, um médico. E aí ele tem que assistir do início ao fim para poder tirar partes que vai ser importante para o diagnóstico desse paciente. E isso consome muito tempo de um profissional só para um paciente só, e além de estar sujeito a erros, né, por causa do cansaço visual, já que ninguém consegue manter a atenção 100% de um vídeo durante horas. E aí, se um computador ele consegue fazer essa classificação de regiões, por exemplo, do sistema digestivo sozinho, libera um pouco do tempo do médico, que em vez de assistir tudo, ele só vai para a região específica, já sabendo onde cada região começa e termina, dentre as horas de vídeos que possui. Foram 2 modelos comparados, um já consolidado, chamado ResNet, e outro mais recente, o VMamba. Os 2 foram treinados com cerca de 35 mil imagens de um banco de dados público internacional e testados em um paciente que nunca tinha sido apresentado aos programas. Os 2 tiveram um desempenho semelhante entre si e compatível com o que a literatura científica registra para esse tipo de tarefa. O modelo mais antigo foi o mais equilibrado, e o mais novo errou mais ao confundir imagens do estômago com as do intestino. A pesquisa aponta como principal limite o tamanho da base de dados, com apenas 6 pacientes, e defende que o próximo passo é ampliar esse volume. A meta seguinte é fazer o sistema identificar não só a região do corpo, mas também lesões como pólipos, que é um crescimento anormal de tecido que se forma na superfície de mucosas em órgãos como intestino, útero, nariz ou estômago, e também sangramentos. Para mim, essa ferramenta ela pode se tornar uma peça importante para o futuro, para o apoio de diagnóstico, já que a ideia é poupar o médico de assistir horas de vídeos e fazer a inteligência artificial, um modelo, já organizar isso de forma automática. E aí, mostrando ao médico, economizando o tempo dele, mostrando só a parte importante do que ele precisa. E isso é um primeiro passo, uma vez que o computador entende a anatomia básica, de construir sistemas ainda mais avançados no futuro. E eu acredito que tem um grande impacto social, principalmente pensando no Brasil, em regiões como o interior do Nordeste, que tem menos especialistas disponíveis, que o diagnóstico tardio de doenças graves como câncer coloretal ainda é um problema extremamente sério. E com uma ferramenta de inteligência artificial ajudando na triagem inicial, os exames podem ser analisados de forma mais rápida, com menos erros humanos e também menos da dependência da disponibilidade de um especialista, o que leva
o diagnóstico de qualidade para lugares onde tem pouco acesso a isso. O trabalho teve orientação do professor doutor Anselmo Cardoso de Paiva e com a orientação de Márcio Pereira Ferreira, do Departamento de Informática da UFMA. Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E a inteligência artificial? Você sabe como ela lê imagens? Para o computador, uma foto não é uma cena. É uma tabela de números em que cada pontinho da imagem vira um valor de cor. O programa aprende vendo milhares de exemplos já identificados por pessoas, até perceber sozinho quais padrões de forma, cor e textura se repetem em cada tipo de imagem. É por meio desses padrões que ele passa a reconhecer o que está vendo. E é assim que as IAs conseguem ler as imagens. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Minutos, 8 horas e 6 minutos, de volta com o Jornal Rádio Universidade, aqui na 106. De volta com Borges e noticiário, não é isso, Borges? Polícia prende 2 e apreende adolescente por morte de jovem indígena. Adalberto, a Polícia Civil prendeu 2 suspeitos e apreendeu um adolescente. Eles são investigados pela morte de uma jovem indígena de 21 anos, crime acontecido na aldeia Porquinhos, em Fernando Falcão, e segundo a investigação, a vítima teria sido levada para uma casa no dia 2 de julho, onde teria sofrido agressões físicas e sexuais. O caso é investigado como homicídio qualificado e estupro coletivo. A morte só foi informada às autoridades 12 dias depois. O corpo foi sepultado na própria aldeia, de acordo com os costumes da comunidade, e o sepultamento feito antes da realização da perícia oficial. Na operação realizada nesta semana, a polícia também intimou 8 indígenas para prestar depoimento. As equipes contaram com o apoio do Centro Tático Aéreo e dialogaram com lideranças durante o cumprimento dos mandados. Os 3 investigados ficaram à disposição da Justiça, estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua as investigações, busca esclarecer a morte e também definir a participação de cada um dos suspeitos. Mayra, Adalberto. Borges, Bolsa Família de agosto começa com pagamento médio de R$ 678. Mayra, o pagamento do Bolsa Família de agosto começou no dia de ontem, começou nessa terça-feira, dia 18. O cronograma, ele considera o final do início do benefício. Ao todo, 19.280.000 famílias recebem o benefício, com valor médio de R$ 678,35 em 186 municípios afetados por secas, enchentes e outros eventos climáticos. Esse pagamento ele foi unificado e antecipado para o dia 1º do calendário. A medida ela atende a cerca de 940.000 famílias. O programa ele também garante valores extras, são R$ 150 para cada criança de até 6 anos e mais R$ 50
para crianças e adolescentes, além de gestantes e nutrizes, conforme aí as regras do programa. Esse pagamento, o pagamento Bolsa Família, ele segue e continua até o dia 31 de agosto. Mayra, Adalberto. Borges, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre a Universidade Federal do Maranhão e a nova edição da Mostra Audiovisual Gato Digital. Estamos falando de cinema, né? Exatamente, Adalberto. A UFMA realiza nesta sexta-feira agora, a 12ª Mostra Audiovisual Gato Digital. O evento ele vai ser das 2 às 6 da tarde. Acontece no Auditório Setorial de Gomes, no CCSO, Centro de Ciências Sociais, Cidade Universitária, aqui em São Luís. A programação ela vai apresentar trabalhos produzidos por estudantes, egressos e convidados. Entre as produções estão curtas-metragens, documentários, reportagens e peças publicitárias. A mostra ela é promovida pelos cursos de rádio, TV, jornalismo e relações públicas aqui da Universidade Federal do Maranhão. A proposta é incentivar a produção dos alunos e aproximá-los do mercado de outros festivais audiovisuais. Informações e inscrições para o público ouvinte podem ser feitas até a quinta-feira, até amanhã. Quem estiver inscrito e acompanhar as exibições vai ter direito aí a certificado. A mostra ela também vai ter prevista aí o lançamento da revista Gato Digital, que foi produzida por estudantes para registrar e também preservar a memória do evento. Outras informações sobre a UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. São 8h11. Borges pode voltar ainda hoje com mais informações. Mayra Nogueira, vamos para o ambiente nacional agora. Notícias do Brasil. São 8h11. 8h11. Vamos trazer aqui as manchetes dos principais impressos do país na manhã desta quarta-feira, Mayra Nogueira, hoje dia 19 de agosto de 2006. Acompanhe com a gente lá em www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube, a live do Jornal Rádio Universidade em YouTube, Universidade FM 106. Aqui já a gente acompanhando, você acompanha com a gente começa com a manchete do jornal Folha de São Paulo, hoje trazendo número de empresas em recuperação judicial aumenta 66% em 3 anos. Agro, transporte e logística e varejo também, né? São os setores mais afetados. Mayra Nogueira, o que tem na manchete de O Estado de São Paulo? Como manchete principal aqui, tem Laura Cardoso e Glória Menezes na capa, e uma homenagem aqui, falando aqui que em um dia o Brasil perdeu 2 gigantes do teatro, da televisão e do cinema. Com cerca de 150 papéis na carreira, Laura Cardoso morreu aos 98 anos e Glória Menezes partiu aos 91, tendo no currículo a palma de ouro com pagador de promessas. Que legal. Uma grande homenagem a esses grandes artistas. Mas a manchete é: investigação. Eu sou o Fábio, disse lobista sobre Lulinha, segundo a Polícia Federal. Roberta Luxinger falava com interlocutor que buscava negócios. Em relatório do novo inquérito sobre Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, a Polícia Federal afirma que a lobista Roberta Luxinger demonstrava em seus diálogos ter, aspas, autorização para agir em nome do filho mais velho do presidente Lula. Em conversa com um interlocutor que participava da prospecção de negócios com o governo federal, Roberta afirmou ser representante de Lulinha. Complicado, né? 8h13. Para finalizar, Mayra, aqui tem a manchete de O Globo, também dando destaque, né, às protagonistas da novela Brasil, Laura Cardoso e Glória Menezes, né, que tiveram passamento ontem. Mas a manchete é: alta influência, amiga de Lulinha, enviou minuta de contrato na saúde a ex-assessor de Lula. A Polícia Federal investiga
se Marcola atuou para favorecer lobista no governo. O negócio não foi fechado, mas está sendo investigado. 8h14. Mayra Nogueira, ainda nesse ambiente nacional, a gente traz reportagem de Alain Barbosa. Ele vai falar agora, trazer informações sobre a Justiça Eleitoral, que pode barrar candidaturas de inelegíveis. Vamos às informações. Alain Barbosa. Se está inelegível, por que pode ser candidato? Essa pergunta está martelando a cabeça de eleitores Brasil afora. Pablo Marçal registrou candidatura à presidência da República, mesmo tendo sido condenado por uso indevido de meios de comunicação no pleito de 2024. No Distrito Federal, José Roberto Arruda pleiteia o cargo de governador, mas está inelegível por conta de ser condenado pelo mensalão do DEM, revelado na Operação Caixa de Pandora em 2009, quando foi governador da capital da República. Advogado criminalista, mestre em Direito Constitucional, Joaquim Pedro de Medeiros explica como isso é possível. Apresentar pedido de registro de candidatura é diferente de a Justiça Eleitoral autorizar definitivamente que aquela candidatura possa ir para a urna e que os votos nela sejam válidos. E aí se abre um processo onde a Justiça Eleitoral vai verificar se aquela pessoa que pediu o registro, ele preenche os requisitos para ser candidato. E aí depois da tramitação desse processo que corre lá na Justiça Eleitoral, vai haver uma decisão onde se defere, ou seja, onde se permite aquela candidatura, ou onde se rejeita ou indefere aquele pedido de candidatura. O pedido de registro pode também ser uma estratégia. Inelegíveis apostam numa reviravolta nos processos que respondem ou em derrubada de condenações. Políticos também podem não querer perder a oportunidade de manter os nomes vivos na cabeça do eleitor. Só que, a partir do pedido de registro de candidatura, o Ministério Público Eleitoral pode pedir a impugnação do político por diversos motivos. Dentre elas, por exemplo, alguma causa de inelegibilidade, quando a pessoa foi condenada num processo criminal por sentença transitada em julgado, por exemplo. A Justiça Eleitoral avalia cada caso individualmente. O ex-governador Antony Garotinho também apresentou pedido de candidatura ao governo do Rio de Janeiro. No entanto, está inelegível por ser condenado por desviar verbas da saúde quando era secretário da esposa, a ex-governadora Rosinha Garotinho. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Olá, eu sou Adalberto Júnior e hoje no Rádio Opinião Entrevista FAPEMA vamos falar de um assunto muito interessante. Claro, sempre a gente traz assuntos interessantes, só que hoje é uma coisinha um pouquinho diferente, tá? Hoje a gente vai falar sobre saúde e habilidades sociais, emocionais e comportamentais e como isso se desenvolve justamente na satisfação com a saúde. Olha só pelo tema aí já dá para a gente ter uma imaginação do que a gente vai ter por aqui, claro, conversando com a acadêmica de graduação em psicologia da Universidade Federal do Maranhão, a Dandara Mariana Costa de Lemos. Dandara, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço, oportunidade de divulgar essa pesquisa que eu tenho feito com muito carinho.
Com muito orgulho também, vamos falar sério, né? Com orgulho, porque, olha, falar disso tudo, sobre habilidades sociais, emocionais, comportamentais, isso aí a gente, de praxe, já sabe que é abordar temas, né, variados aqui, muito interessantes, alguns polêmicos, né, pode-se dizer, mas especificamente falando sobre a saúde, acho que é a grande cereja do bolo, digamos assim, dessa pesquisa, né? Por quê? Porque já existem muitos estudos falando de habilidades sociais, emocionais, comportamentais, só que ainda existe uma carência dessa relação com a saúde. Então, a gente está fazendo algo um tanto inovador, porque a gente está fazendo isso numa amostra brasileira, né, adulta, e tentando ver o quanto que isso impacta na saúde, tanto física quanto mental. Antes da gente ir para essa questão dos impactos e para responder essa pergunta que você faz na sua pesquisa, pois o título é uma pergunta, habilidades sociais, emocionais e comportamentais explicam a saúde, aliás, a satisfação com a saúde, você vai já responder isso aí. Antes eu quero saber desse público, né? Qual é o público, perfil justamente de aplicação, digamos assim, disso? Então, é uma amostra brasileira, que vai de 18 a 65 anos, a maioria, ampla, né? Muito ampla. A maioria é mulher, né? E a média de idade é em torno de 29 anos. Então, e 350 participantes. Que legal. E como é que foi esse processo? Bom, a gente começou fazendo a coleta de dados, a gente pede, né, o consentimento dos participantes, foi totalmente protocolo, questionário Google Forms, né, então a gente faz tudo online. Foi remoto, então? Remoto, e a gente divulgou para o Brasil inteiro, então tem em todas as regiões do Brasil. Depois disso, a gente faz toda a análise de dados no JASP, né? Então, a gente fez tanto uma correlação de Pearson quanto uma regressão linear. Peraí, vamos voltar aqui. Esse primeiro termo que você falou é... correlação de Pearson. O anterior, de JASP. JASP. Sim, JASP é o sistema que a gente faz a análise de dados. Certo, sistema de análise de dados. Isso. E... a correlação de Pearson e a regressão linear são a forma... São os parâmetros, né? São os parâmetros. São esses parâmetros. Sim. Falando sobre esses parâmetros ainda dessa aplicação, como é que foi, quais foram, no caso, né, para justamente distribuir desses 350, não é isso? 350 participantes, dessas 350 participantes, né, em todo o Brasil. Qual foi o critério justamente de distribuição? A gente não teve um critério, por exemplo, a gente precisa... de tantos de uma região, de outra, não. A gente não teve esse critério. O critério de inclusão foi realmente ser maior de 18 anos e ter acesso à internet. Apenas. Basicamente, né? Que legal. Agora sim, você vai responder a sua própria pergunta, né, na sua pesquisa. Habilidades sociais, emocionais e comportamentais explicam a satisfação com a saúde? Sim. Por quê? Então, a minha pesquisa, ela tem uma abordagem quantitativa. Sim. Então, eu vou te dar os dados, mas eu vou te exemplificar como que isso acontece. Não, do quantitativo a gente tira o qualitativo, né? Sim. Então, a gente entende que quanto mais habilidosa é uma pessoa, melhores resultados positivos ela vai ter, tanto em saúde física quanto em saúde mental. E aí, dentre os nossos dados, a gente entende que a presença dessas habilidades explicam 15% de uma melhora na saúde física e 55% de uma melhora na saúde mental. E aí, dentre tantas as habilidades que a gente trata, a que mais se mostrou importante, determinante, foi a resiliência emocional. Então, vou te dar um exemplo para ficar mais ilustrado isso. Então, vamos colocar uma pessoa que está em obesidade grau 2. E aí ela tem um hábito alimentar de sempre que ela se sente muito ansiosa, muito triste, ela vai comer muito chocolate ou comidas hipercalóricas. E aí ela começa um acompanhamento nutricional, mas ela não consegue seguir a dieta por conta desses padrões de compulsão. Então, se ela entra no acompanhamento psicológico para desenvolver essa habilidade de resiliência emocional, especificamente a habilidade de regulação de impulsos, ela vai conseguir seguir melhor o plano dela alimentar e ter os objetivos que ela precisa. Mas a gente poderia pensar numa outra situação que foge um pouco da saúde física, saúde mental, por exemplo. Então, universitário, né, bem a minha realidade, que é muito desorganizado.
Então, sempre que tem um prazo, ele esqueceu do prazo, faz tudo em cima da hora, fica muito estressado, muito ansioso. E aí, depois de ver esse padrão, ele resolve experimentar algumas estratégias de planejamento. Então, experimenta uma agenda, lembrete no celular, ou então coloca um calendário ali na parede para se lembrar, pensa uma forma de dividir as tarefas ao longo dos dias. Ele ali está exercitando uma habilidade de autogerenciamento, de tarefas, de tempo, de responsabilidade. E isso vai impactar na saúde mental dele, vai ser um fator protetivo para a saúde mental dele. Então, a presença de habilidades são fatores protetivos para a saúde física, para a saúde mental. Então, isso é uma realidade, tem resultados visíveis, né? Sim, e resultados robustos. Isso. A gente já tem resultados de correlação dessas habilidades com outros campos, por exemplo, no trabalho, satisfação laboral, eu já falei, né? Satisfação acadêmica, sim. Em escolas, e agora a gente está trazendo essa relação com a saúde. Olha, isso é muito importante, porque isso leva a gente imaginar, claro, né, obviamente, até porque a gente vive também num mundo que é regido hoje pela informação e pela tecnologia, como isso pode trabalhar no nosso cérebro, né, de forma neural, digamos assim, para trazer justamente um resultado melhor em quase tudo, né, que se puder aplicar isso, né, e isso dentro da saúde é muito importante. Como é que você observa justamente a preciosidade, digamos assim, desse tipo de pesquisa para o nosso sistema de saúde, que a gente sabe que, embora o SUS ele seja um exemplo para o mundo, né? E a gente viu na pandemia isso de uma maneira bem nítida, né? Se as pessoas tinham dúvidas sobre alguma coisa sobre o SUS, na época da pandemia da Covid-19, eu acredito que tenha se dissipado, né? Ou quem tem e alimenta, enfim, está em outro planeta. Como isso pode ser aplicado, né? Cada vez melhor, cada vez com uma meta, digamos assim, ou com resultados extremamente positivos para uma população tão grande, um Brasil muito grande, e um sistema de saúde público? Eu acho que isso se traduz em muitas atividades práticas. A gente pode, a partir desses resultados, né, desses estudos, realmente propor atividades de promoção de saúde, por exemplo, em unidade de atenção básica. Investir mais, né, nesse isso. lado. Também em escolas, né, tanto do sistema público quanto do sistema privado. Tudo isso atua como fator protetivo. E uma coisa interessante que a minha pesquisa traz é que as habilidades, elas explicam muito mais a saúde mental do que a saúde física. Tem um resultado robusto para os dois, mas 55% para a saúde mental é muita coisa, né? E a gente vê que o padrão de todos os transtornos, ele tem a ver com a presença de pensamentos e sentimentos difíceis. Então, essa habilidade, ela é particularmente bem relevante. Reprogramar o cérebro é bom, né? Sim, com ter certeza. esses resultados. Eu estou fazendo aqui já uma espécie de cruzamento com um outro programa que a gente tem aqui na Rádio Universidade, que é tudo sobre saúde mental. A gente fala sobre saúde mental de uma maneira bem ampla, e esse assunto ele se encaixa totalmente nesse outro programa também, né? Mas aqui especificamente sobre essa produção científica, Dandara, qual o prosseguimento dela? Isso aqui tem digamos assim, um horizonte bem fértil, né? Bom, eu ainda estou na fase de finalização de escrita da pesquisa, e a pretensão depois é publicar, né, divulgar essa pesquisa e ver o quanto e divulgá-la, né, principalmente. Esse espaço aqui também, para mim, é bem importante, poder divulgar isso. Maravilha. Lá no curso na psicologia, tem mais coisas voltadas para essa, digamos assim, esse universo, né, do sistema de saúde, enfim, que tem a ver com o sistema de saúde também? Sim, a gente tem disciplinas que falam, né, da psicologia da saúde, tópicos especiais. A gente tem a ênfase, né? Em um determinado momento do curso a gente escolhe a ênfase, então tem a ênfase em processos clínicos e de saúde. E aí a gente tem esse enfoque maior, sim. Que maravilha, muito bom saber disso, muito bom ver que a gente tem como aplicar
isso também, sobre justamente a aplicabilidade, né? Uhum. Enfim, a pesquisa, ela trata de algum momento ou abre para se explorar, digamos assim, a aplicação disso? Sim, a gente traz os resultados comprovando que há evidências de que tem resultados positivos, né, desfechos positivos, mas a gente deixa em aberto como isso vai ser aplicado. Então, na minha pesquisa, eu não trato especificamente disso. Seria um próximo passo, né? Você não quer fazer um doutorado em cima disso, mestrado, aliás, em cima de uma pesquisa Quem dessa? sabe, né? Que legal, que maravilha. A gente vai torcer, com certeza, para você voltar com essa próxima etapa, que com certeza vai ter novos horizontes e horizontes tão positivos quanto essa sua pesquisa, né? Para justamente dar essa continuidade. Habilidades sociais, emocionais e comportamentais explicam a satisfação com a saúde. Esse é um sim, né? Ela explica sim. Explica sim. Acabei de conversar aqui com a acadêmica de graduação em psicologia da Universidade Federal do Maranhão, a Dandara Mariana Costa de Lemos. Dandara, muito obrigado pela sua presença, suas informações. Eu que agradeço aqui também ao meu professor orientador, Lucas Sá. Sem ele, a gente não teria feito nada disso. Muito obrigada pelo espaço. Espero você em outras edições, tá? Com certeza. Com a continuidade dessa pesquisa e essas notícias muito boas que a gente traz aqui no Rádio Opinião Entrevista, com a FAPEMA, claro, fazendo aqui esse espaço cativo de pesquisa científica feita aqui em nosso estado, aqui no estado do Maranhão. Muito obrigado pela sua presença também, claro, com a gente depende de você também aqui para continuar esse trabalho, né, e claro, divulgando a pesquisa científica do nosso estado. Até uma próxima oportunidade. Tchau! Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5 para as 9 da noite. Na Universidade FM. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. São 8h32. Vamos às notícias esportivas aqui no Jornal Rádio Universidade com Mayra Nogueira. A gente começa falando da corrida Feita para Brilhar, ou Go Power São Luís, uma realização da Decathlon para o público feminino de todas as idades, para promover uma experiência de lazer, conexão e empoderamento, Mayra. Conta com percursos de 5 e 10 quilômetros para mulheres de diferentes idades no próximo dia 30, com a largada às 6 da manhã na Praça dos Pescadores, na Avenida Litorânea, no São Marcos. Olha só, as inscrições são gratuitas no site girlpowerseries.com.br. Continuando, Adalberto, tem a Federação Maranhense de Futebol que divulgou a data e o local da final do Campeonato Maranhense Feminino Sub-20. A final vai ser entre o Pitanguense, que saiu invicto da primeira fase, e o Luminense, que perdeu apenas um jogo sábado. Vai ser sábado, né? Dia 22, às 3h30 da tarde, no estádio Nhozinho Santos. E com o pivô maranhense Juan Miranda, que foi convocado pela Seleção Brasileira de Basquete para a segunda fase da Copa do Mundo, FIBA, Federação Internacional de Basquete 2025. Juan. 2027. Juan retorna para a seleção após tratar uma lesão. O primeiro jogo do Brasil na segunda fase é contra a República Dominicana, no dia 27, às 8h10 da noite, isso na Arena Nilson Nelson, em Brasília. Adalberto, já o segundo jogo é contra o México, no dia 31, às 11h10 da manhã, no México. É isso aí, vamos torcer para as meninas. A redação aqui é de Maiara Cordeiro.
E vamos ao comentário musical com Gilberto Mineiro. Ele fala aí, traz as dicas musicais com a pegada pesada e visceral da banda cearense Mafalda Morfina. Vale a pena ficar ligado aí nesse som e nesse comentário de Gilberto Mineiro. Fala, Gilberto! Natural de Fortaleza, a banda Mafalda Morfina surgiu por volta de 2004 e atualmente está radicada em São Paulo. A banda traz uma pegada pesada e visceral e declara em sua sonoridade um play hall que tem como influências principais The Killers, No Doubt e Michael Jackson. Vamos ouvir do disco Carrossel Estático a música com um título no mínimo interessante, A Velha a Tricotar Desilusões. Com vocês, Mafalda Morfina. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o Jornal Rádio Universidade. Jovem e apaixonada, pensou ser amada, mas era fruto da sua imaginação. Beijou a boca que sonhara, a luz da madrugada, revelando o desejo pela contramão. Só e sofrendo calada, por ser desprezada, resolveu vestir seu lado. E é nesse clima, Mayra Nogueira, que a gente se despede, finalizando aqui o Jornal Rádio Universidade, mandando um alô aqui para Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, Mari Silva, Rosenilde, tudo no YouTube, né? E por aí, Mayra? Hilda no bairro de Fátima, o Josimai no bairro Ivar Saldanha. Ótimo dia para vocês. Um ótimo dia, Mayra Nogueira. O que vem por aí? Vem aí, Isso Tem Nome, tem o programa É Saúde, Fale com o Especialista, tem também, claro, muita música, informação no Manhã 106. Olha só, hoje é quarta-feira, né? Às 10 para as 6 da tarde tem a Agenda Positiva, né? Com as notícias de voluntariado e terceiro setor. Lembre-se, Rádio Universidade, 40 anos de muitos talentos no ar. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Aumenta o som aí de Gilberto aí, com a Mafalda Morfina. Pois é, já terminou aqui, não dá para... já acabou, infelizmente. Mas o som é bom, aí. Interessante. Muito bacana, muito bacana. Gilberto Mineiro, que sempre traz coisas interessantes aqui. Tem o Descobridor dos Sete Mares, e ele é o descobridor de músicas, de talentos. Um mar de música, né? Conhece muito. Abraço, Gilberto. Olha, aproveitando aqui, Mayra Nogueira, tá? Quebrando o protocolo de finalização, mandar também muita saúde, tá? Para Beto Errong. Beto Errong está passando por um problema de saúde, a gente não está tendo comentário também por conta disso, né? Aqui o comentário de cultura, que ele faz aqui cultural, às quartas, né? A indireta cultural, todas as quartas, porque ele está passando por um problema de saúde, tá? A gente deseja plena recuperação, saúde demais, queremos, né? Precisamos dele de volta, né? Não só nas suas atividades culturais, claro, também aqui no Jornal Rádio Universidade, e uma plena recuperação, né? Uma figura muito notável, não só na cultura, uma figura bacana aqui também do nosso jornalismo e da nossa comunicação, Beto Errong. Um abraço, Beto Errong, saúde, 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 logo, logo você estará de volta aqui com a gente. É isso aí, Mara, vamos finalizar. Até amanhã. Eu continuo com você já já. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome.